Vamos então às atualizações dos casos de coronavírus aqui em Rio Preto, feitas há minutos aí pela Secretaria de Saúde. Hoje, excepcionalmente, não teve a coletiva, a live diária aí da Secretaria de Saúde, mas os números foram atualizados por meio de notas. Por meio de nota, né? Foi confirmado aí 599 casos, está aí na tela, ó, 599 casos. Estamos em ascensão, né? Ontem eram 587, mais uma ascensão controlada aí, estamos numa linha estável. O fato negativo aí é que foram confirmadas mais 2 mortes, né? Foi uma idosa de 83 anos que apresentou sintomas em 18 de maio, foi internada e veio a óbito em 25 de maio. E a outra, uma mulher de 63 anos, que também veio a óbito, essa no dia 25 de maio. Tá aí, então, o 599 casos atualizados até o momento. Hoje a Secretaria não teve a já tradicional live, né? Em todo o mundo já são 5.690.000 pessoas contaminadas, com pelo menos 355 mil mortes. O país com o maior número de infectados segue sendo os Estados Unidos, 1.735.000 contaminados, e o país com o maior número de mortes, 101.762 vítimas. No Brasil, os números são os seguintes: 414.661 infectados, 25.697 mortes. Por outro lado, 190 mil pessoas já se curaram. Bom, gente, até pelos números razoáveis aí de Rio Preto, tem crescido pouco, né? Uma linha estabilizada. O governador João Dória anunciou ontem a possibilidade dos próprios municípios se organizarem e decidirem por conta própria a flexibilização de algumas atividades comerciais, econômicas e de serviço autorizadas conforme os critérios divulgados pelo governador num pronunciamento ontem. Entre esses critérios, número de casos, estabilidade, leitos disponíveis, taxa de ocupação de UTIs, etc. E em Rio Preto, segundo esses critérios, podem funcionar, segundo algumas regras, a partir de segunda-feira, atividades como comércio em geral, comércio de rua, lojas de departamento, shoppings, imobiliárias, escritórios em geral. A decisão vai ser do prefeito Edinho Araújo, claro, aguardando a publicação do decreto do governador João Dória. Por isso mesmo, eu estou aqui com o presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera, que tem acompanhado todas essas tratativas do município com o governo do estado, e a expectativa agora é pelo decreto. O Paulera veio aqui falar sobre isso, como é que estão as negociações, qual é a possibilidade a partir do dia 1º. Paulera, obrigado. Paulera está aqui de máscara, tudo certinho, estamos distante aqui no estúdio. Paulera, por favor, como é que estão as negociações aí? Bom dia. Primeiro, parabenizar a TV Câmara, transmitiu ontem ao vivo, né, toda a programação, todo o anúncio do governo do estado, o que é muito importante a gente poder informar a população do que realmente está acontecendo. Bom, particularmente, o conhecimento que nós temos é o que foi divulgado pela imprensa, que a gente acompanhou ontem. O assunto foi esse, a noite toda, né, em toda a imprensa do país. O decreto oficial, na realidade, vai ser publicado hoje. Até esse momento ainda não houve a publicação, não saiu a publicação oficial do governo do estado, mas por aquilo que nós já fizemos uma análise, no meu entendimento, o Rio Preto não está sendo contemplado. Nós precisamos ler o decreto, se tem alguma prerrogativa, se tem aí uma conversa, pelo menos assim que as pessoas entenderam, que no decreto do governador deixa uma brecha, vamos dizer assim, né? Deixa aí numa situação que o município possa tomar conta da sua questão da pandemia. No geral. No geral. E esse é o meu desejo. Esse é o desejo meu, é o desejo, acho que do prefeito Edinho também, e é o desejo de toda a população. Nós estamos passando aí momentos complicados, né? E vamos aqui fazer uma análise da nossa cidade. Eu acho que não dá para comparar São José do Rio Preto com São Paulo, capital.
Rio Preto, nós estamos numa posição, como você colocou aí, assim, privilegiada. Um número de mortes, assim, vamos dizer, lógico, a gente lamenta, é muita gente, mas 20 pessoas por aquilo que a pandemia tem matado no mundo todo é um número muito pequeno, um percentual irrisório perante uma população de quase 500 mil habitantes. Quer dizer, nós temos número de leitos aqui disponíveis, são mais de 500 leitos preparados juntamente com o UTI, sendo que só temos aí ontem 86 ocupados, quer dizer, 20% de ocupação, menos que isso. Quer dizer, que o grande problema, você sabe, o grande problema é a pessoa pegar a doença, pegar esse vírus e não ter o respirador em caso grave, aí morre. Mas não é o caso de Rio Preto. Rio Preto está totalmente preparado. Eu até conversei com o pessoal da UTI, lá do HB, falaram que está bem tranquilo, tão preparados. Porque Rio Preto é uma referência na área médica. Então, nesse quesito, nós estamos bem. No quesito dos respiradores, dos IPIs, quer dizer, da qualidade dos nossos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Quer dizer, Rio Preto, eu acho que está numa posição, assim, vamos dizer, favorável a ela ter total autonomia para resolver a nossa situação. Eu acho que essa questão tem que ficar para o prefeito, juntamente com a sua equipe técnica, né? A gente é a favor da vida, é a favor da ciência, mas nós estamos passando um momento que nós estamos vendo morrer o comércio, morrer os prestadores de serviço, e a gente precisa voltar à normalidade com muita responsabilidade. Porque, pelo que foi falado ontem, é apenas comércio e muita coisa do que já está funcionando, mas serviço, barbearias, aí não estão contemplados, salões, manicure, etc., não estão, né, Paulera? Exatamente, então. E aí uma pressão, eu estava agora, há 20 minutos atrás, participando de uma reunião com os donos de academia, professores de academia. Estou numa situação realmente complicada. São mais de 70 dias sem faturamento, quer dizer, a conta de água, de luz, de telefone, aluguel, os impostos não param. E assim como outras categorias, especialmente com a questão dos barbeiros, dos salões de beleza, de estética, né? O prefeito Edinho Araújo até tomou uma providência, né? Eu tive uma reunião com ele, levei um pessoal lá, inclusive, ligado a essa categoria, e o prefeito liberou, né? Com aquela regra, atendimento um por vez, com toda aquela questão de higiene totalmente dentro das regras, né, da saúde, mas infelizmente o Ministério Público mandou realmente fechar de novo. E aí o prefeito tem que obedecer. Então, eu acho que, por enquanto, por aquilo que foi lido até agora, divulgado, não contempla a nossa necessidade de Rio Preto. Acho que Rio Preto está numa posição muito privilegiada, em condições para poder assumir essa pandemia. E a gente vê o que é melhor para a cidade. Tá certo, gente. Aí o presidente da Câmara aguardar agora o decreto que deve, então, o presidente trazendo informação, achei que só fosse sair amanhã, mas então pode sair uma edição extra hoje ainda. Exatamente. Né? Aí assim que a gente tiver conhecimento, o prefeito deve chamar o presidente da casa para poder participar e nós teremos que fazer também o ato da mesa diretora em cima do decreto também. Sim. Né? Então, assim, num primeiro momento eu já posso aqui adiantar, aproveitar a audiência aqui da TV Câmara, que nós devemos voltar quase que a normalidade a partir do dia 1º, com atendimento no gabinete de apenas uma pessoa, né? Nós vamos começar a caminhar, né? Porque se a gente está vendendo um discurso de que nós temos condições, não é justo a Câmara ficar parada como tudo. Né? Agora, a questão de aglomeração de pessoa, a questão de sessão, essa ainda está mantida. Os próximos 15 dias nós vamos ter que aguardar. Tá certo, gente. Aí o presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera, acompanhando aí para e passo todas as tratativas com o governo do estado. Obrigado, viu, Paulera? Então, um abraço, bom trabalho aí. Obrigado ao presidente da Câmara, Paulo Paulera.